Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é quais as doenças causadas pelo envelhecimento ou oriundas do envelhecimento. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e também sou signatário de protocolos de medicina ortomolecular, que é a parte da ciência que estuda o que cada componente dos alimentos faz dentro do seu corpo em termos de reações químicas metabólicas, catabólicas, quais as quantidades o corpo precisa. E com isso, sabendo isso, a gente consegue evitar, curar e até evitar, curar e não deixar que aconteça alguns tipos de doença. Vamos lá. Sem maiores delongas, vamos para o vídeo. Deixa bem claro que se você segue esse canal, que é especializado no envelhecimento do corpo, eu não garanto que você não vai morrer, isso não existe, tá? Mas eu garanto que você, seguindo os métodos de alimentação que eu falo, você vai evitar muitas doenças, acho que 90% das doenças do envelhecimento, pelo menos você consegue evitar, e não vai viver vegetando como muitas pessoas vivem, né? Só à custa de remédio, toma um remédio para isso, que estraga outra coisa, e assim sucessivamente. Sem maiores delongas, vamos lá. Acontece que existe uma alimentação anti-envelhecimento, mas ela é uma alimentação que é mais restritiva. O que é restritiva? Você tem que ser disciplinado, tem aquelas coisas que vão causar problemas que você tira, e ser mais disciplinado no que tange aquilo que você sempre vai ter que se preocupar em comer de forma correta, se preocupando com a absorção, e com isso você vai evitar um monte de doença. Então vamos lá, ó. Os processos de envelhecimento, eu já falei no vídeo da semana passada, de uma certa forma esse vídeo é complementação do da semana passada. Já falei, são três só fazendo uma recordação aqui. Queda do metabolismo. Todos esses processos são mais ou menos entre 30 e 30 e poucos anos nos homens, a depender de um estilo de vida muito bom, pode começar aos 35, homem, e mulher entre 27, 30, 32. A depender do estilo de vida também. Mas já vira o metabolismo. E também não é uma coisa assim, tipo, hoje já mudou, amanhã já é outra coisa. É mais ou menos um processo que demora 2 anos para mudar, 2 anos e meio, 3 anos. Começa mudando aos pouquinhos, depois combina com isso. Então são 3 processos de envelhecimento, só recordando. Queda do metabolismo, que tem a ver com o fígado, que é a diminuição da capacidade de absorver e queimar gorduras, açúcares e eliminar toxinas, que é função do fígado. E basicamente é quem coordena todo o processo digestivo. Então a capacidade de queimar gordura evita você... Gorduras e açúcar é o que evita você engordar. Tá? Lembrando que eu já falei que a atividade física retarda ao máximo esse processo, tá? O outro processo é a perda de microbiota digestiva, que é quando você também, tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma faixa etária, tá? Você vai perder a capacidade de decomposição proteica porque você perde as bactérias digestivas mais fortes que tem, que estão ligadas às bactérias que causam cáries, né? Não obstante, se vocês observar, você vai ver que quase ninguém tem cárie após os 30 anos. É muito difícil ter cárie após os 30 anos. Mas você vai ter outros processos que vão causar até perda dentária, que não é o objetivo desse vídeo falar agora. Então, e também a diminuição da absorção intestinal. Então, um está ligado a estômago, processo digestivo, outro está ligado a intestino, que é a queda da absorção intestinal, que não cai muito, cai em torno de 20%, tá? Então dificulta a absorção de nutrientes. Evidentemente, uma alimentação mais saudável também sempre retarda isso, né? Aquilo que a gente chama de alimentos ricos em prebióticos e tal. Mantém o intestino mais limpo por dentro, evita sobrecarregar o intestino, tudo isso tem a ver. Mas o objetivo desse vídeo é falar sobre como é que esses 3 processos de envelhecimento chegam
e um monte de doença. Então vamos lá. A queda do metabolismo, o que está ligado? Bom, está ligado que caiu o metabolismo, então você vai ter tendência a engordar. Então, ou seja, é muito fácil você controlar o peso, sabendo aquelas coisas que engordam que eu já falei. Os amidos são os alimentos que mais engordam, os embutidos também engordam porque não nutrem, ou seja, não tem nutrição verdadeira, não absorve nada depois dos 30, 30 e poucos anos. E os álcoois, cerveja, os destilados de álcool, tudo isso aí é alimento que não serve para nada para nós, então você vai ter só problema se você comer, porque vai sobrecarregar seu fígado. Então, esse é os que está ligado a engordar. Por que engordar envelhece? Porque vai interferir no seu sistema circulatório, vai te dar pressão alta, vai aumentar triglicérides, vão ter outros problemas no processo da questão do coração e vai virar doenças coronárias, arteriosclerose, essa coisa tudo. Então, tudo está ligado a isso aí. Isso só na queda do metabolismo. Aí, sobre a questão da baixa absorção intestinal. Nessa questão de baixa absorção intestinal, você já vai ter alguns nutrientes que mesmo vindo para uns alimentos, se torna mais difícil você absorver. É o caso dos minerais, justamente porque ficou mais fraca o processo digestivo intestinal. Por exemplo, as carnes, os ovos, leite são ricos em zinco. E algumas frutas são ricas em magnésio também. Só que esses processos de baixa absorção para esses dois minerais no intestino vai fazer com que, se você não suplementar, você terá dificuldade. E outros são as fontes desses alimentos. Por exemplo, zinco e magnésio é muito rico nas oleaginosas, principalmente semente de abóbora, castanha de caju, castanha de pará, as nozes e tal. Mas com a idade você já não deve comer muito dele, o processo digestivo fica mais ruim, porque tem a ver com o intestino, e por ser oleaginosa ainda depende do fígado. Se a pessoa tiver gordinha, já não pode comer, então tem que diminuir a quantidade, é onde você perde a absorção e vão gerar um monte de outros problemas. Bom, só lembrando que zinco tem a ver com a imunidade, que tem a ver com as reações de testosterona, tem a ver com a questão do olho, da questão de cabelo. Então o zinco está ligado a um monte de fatores do envelhecimento. E o magnésio tem a ver com o osso, né? Então, osteopenia, está tudo ligado a isso aí. E o outro processo de envelhecimento é a perda de microbiota digestiva, que você perde as bactérias mais fortes em termos de capacidade de decomposição proteica. Não obstante, como já falei, elas são as causadoras da cárie. Mas elas têm tanta capacidade de decomposição proteica que faz que você, alimentando pouco com proteína, você consegue absorver bem. Então, qual que é a sacada quando você é mais novo? Você comeu um bife lá, 2 bifes por dia, ou 2, 3 coxas de frango no máximo por dia, você mantém uma disposição, uma massa muscular legal, tudo isso. Porém, quando você vira a chave, né, do envelhecimento, você já perdeu essa capacidade de decomposição proteica, então você já não vai, mesmo se você continuar alimentando com a mesma quantidade, não alimentar com foco, que eu chamo de alimentação inteligente com foco em absorção de proteína animal, você começa a ter os problemas. Aí já vem sarcopenia, já vem osteopenia, né? Então, que é a perda óssea, a perda de massa muscular, perda de disposição. Então, tudo isso vem disso aí. E o que eu estava falando dos alimentos é isso. Então, você deveria ter uma alimentação mais regrada. Regrada que eu estou falando não é quantidade. É sabendo como é que você tem que se alimentar de forma... sempre com esse intuito, absorver proteína, suplementar o mineral. Lembrando que aqui nesse canal eu já falei que 2 minerais que eu falo que é melhor suplementar do que tentar comer com alimentos, mas você pode comer os alimentos ricos nele, só que a quantidade que você precisa e a dificuldade de absorção não compensa você comer a quantidade que você precisa e não vai ter a quantidade absorvida que você precisa. Então é melhor suplementar. Então 2 minerais, zinco, na forma de vitamina C com zinco, que é um derivado do cloreto de zinco que eles produzem na indústria. É no jeito mais fácil você
absorver zinco, e o magnésio é na forma de cloreto de magnésio mesmo, não precisa desse negócio, só funciona porque tal médico famoso do YouTube, que se diz nutrólogo aí, fala que tem que ser o dimalato, o outro fala que tem que ser o taurato, não sei o que. Gente, para com isso, não precisa nada disso. Você absorve magnésio a partir do cloreto de magnésio, vai absorver pelo estômago, por quê? Porque esse sal é totalmente solúvel em água, então tomou ele à noite, tal, vai absorver magnésio, e aí, não, mas falou que no cérebro só funciona com taurato. Taurato é derivado da taurina, o que nenhum desses médicos fala, manda você suplementar. O que nenhum desses médicos vendedor de suplemento no YouTube aí, que a maioria é vendedor de suplemento, geralmente é patrocinado por alguma indústria de suplemento ou farmacêutica, o que eles não te falam é que a taurina é um aminoácido produzido pelo corpo a partir dos aminoácidos essenciais da carne. Olha só, então ficam aí enrolando um monte de gente, então, por quê? Porque o pessoal que não conhece bioquímica fica pensando, não, mas você vai ter que tomar a taurina, vai ter que tomar isso, outra hora fala que você tem que tomar K2. K2 vem de carnes, a coisa mais fácil que tem de se absorver, todas as carnes têm K2, vitamina K2 que protege seus ossos. Então, tudo isso é aquilo que eu falo, comer de forma inteligente, com foco em absorção. É a mesma coisa, quando você foca na absorção certa, foca em a suplementação certa, e deixando bem claro que eu falo aqui nesse canal sempre, só tem dois minerais que eu aconselho você suplementar, que é o zinco e o magnésio. Por motivos óbvios é melhor ser suplementado que você tentar comer os alimentos dele. Se fosse melhor pelos alimentos, eu falaria. E o que eu falo para vocês, eu faço para mim. E a outra questão é a questão do aminoácido não essencial, chamado de arginina, que o corpo produz a partir da proteína dos ovos, do leite e do queijo, que devido à perda de microbiota digestiva você não vai produzir tanto. Porém, e aqui deixando bem claro que eu sou um cara que, eu sou da área de tecnologia, mas eu falo para todo mundo, algumas tecnologias vêm para fazer bem e outras vieram para fazer mal. E isso eu estou falando especificamente da minha área de bioquímica e da área de produção de alimentos industrializados. Quando os caras colocam um monte de conservante nos alimentos, eu vou te falar, te faz mal. Conservantes naturais não fazem mal. Sal, o cloreto de sódio, os temperos, o alho, é tudo conservante natural. O próprio nitrato de sódio, que é o salitre, em quantidades baixas também não faz mal. Então, são essas coisas. Agora, quando os caras começam a fazer alimentos, colocando BHT, butildroxitolueno, que é conservante sintético, carboximetilcelulose, coloca emulsificante à base de lecitina de soja, que só faz mal para o homem, ou coloca polissorbato 80, que é um veneno, que é um terrível, em sorvete, em margarina, em embutidos, essas coisas, salsicha, isso aí só faz mal. Então tem que falar a verdade, gente. Faz mal, não vamos usar. Agora, tem algumas coisas que eu defendo industrializado que ajuda a gente a fazer uma coisa legal. Por exemplo, eu sempre falo que uma das formas de você complementar proteína pode ser com a proteína do leite concentrada na forma de leite em pó integral. O instantâneo eu não defendo porque tem lecitina de soja. Então, o integral, desde que você misture com o leite de origem, seja o leite de fazenda ou esses leite pasteurizado, que é com lactobacilo, vai te fazer bem. Por quê? Porque é uma das formas de você obter essa proteína de excelente qualidade, que é a caseína, que é a proteína do leite. Aliás, tem um cidadão aí que se diz nutrólogo, que também fala muito mal da caseína, e eu sou totalmente contra ele, porque ele vem falar assim, a caseína é terrível, nossa. Então, quando ele fala para o incauto, um cara que não entende da bioquímica, o cara pode achar que ele está falando uma grande verdade, mas na verdade, não. Se ele falasse que conservantes de leite de caixinha faz mal, eu concordaria com ele. Agora, falar que a caseína, que é a proteína do leite, que a gente come há milhares de anos, e não é problema, desde que não tenha conservantes, então eu não posso concordar com ele, entendeu? Então, é essas coisas que a gente tem que refutar mesmo. Como eu tenho conhecimento, provavelmente na área de bioquímica, sem falsa modéstia, eu tenho conhecimento para dar aula para ele em bioquímica, tá? E médico estuda bioquímica, para quem não sabe. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, essas coisas que eu falo.
suplementar só o que for necessário, use aquilo que a indústria pode te fornecer para te ajudar, que é o caso dos suplementos que você não consegue produzir por meios naturais, e o resto você deve obter dos alimentos, tá? Gente, o assunto do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe, tem mais, o outro assunto será dos alimentos industrializados, o que causa, por que eu sou contra, então a gente vai falar desses industrializados, o que causa, e hoje eu estou falando só dos processos metabólicos de mudança do envelhecimento, o que causa, quais as doenças causam. Isso considerando os alimentos naturais, e fora os alimentos mais industrializados, eu já fiz vídeo falando o que causa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, comente, compartilhe, o assunto do vídeo era esse, até o próximo vídeo, valeu, obrigado.